Estamos aqui em 2021 e chegamos na época da Semana Santa. Nessa semana, normalmente, sempre vem filmes sobre Jesus Cristo. E um deles, bem popular, é A Paixão de Cristo. Bora falar um pouquinho sobre ele hoje. Esse tempo da Semana Santa e da Páscoa do Senhor é a época mais importante para nós, Igreja Católica. Por isso, é muito importante nós vivermos esse tempo em profunda oração, em profunda contemplação de Cristo. E o filme A Paixão de Cristo, de 2004, tem auxiliado muitos cristãos a viverem esse tempo e contemplarmos melhor as chagas gloriosas de Cristo. Contemplarmos melhor a via sacra, esse caminho que Jesus passou desde a sua agonia no Horto das Oliveiras até a sua morte e ressurreição. Mas não são todas as pessoas que entendem por que esse filme é tão bom. E bora conversar um pouquinho sobre o porquê disso. A Paixão de Cristo é um filme de 2004 dirigido por Mel Gibson. O filme conta a história das últimas 12 horas de Jesus Cristo vivo nesta terra, antes da sua ressurreição, pelo menos. E o filme é conhecido por ser bastante violento. Inclusive, ele retrata de maneira muito cruel os castigos de Jesus, as chagas, os açoites, a cruz, tudo isso de maneira muito explícita. Então, é um filme que muita gente não vai entender por que ele é tão bom, porque as pessoas gostam tanto desse filme. Se é só um cara sendo derrotado, se é só um cara sendo torturado por mais de 1 hora. E muitas pessoas até se sentiam incômodo vendo esse filme, porque, nossa, que brutalidade, que coisa horrível. E muita gente até diz, muitos críticos de cinema chegaram até a dizer que é um filme tão violento que esconde a mensagem verdadeira de Cristo. Mas será que isso é verdade? Ao olhar do mundo, sim, esse filme é sobre uma derrota. Porque a gente vê Jesus lá, sendo ferido, sendo torturado, sendo morto, carregando uma cruz, sendo humilhado. Tudo isso é uma derrota para o mundo, é uma derrota, acabou. Então esse filme, aos olhares do mundo, é pura brutalidade, é pura derrota, é pura morte, é pura tristeza. Mas acontece que o olhar que nós cristãos devemos ter não é o olhar do mundo, mas o olhar do outro mundo. Um olhar que visa não somente esta terra, mas o paraíso. Um olhar pelo qual Cristo nos olha. Um olhar de amor. Se você realmente não entende, se você não vê o motivo de Cristo ter sofrido tanto, o motivo para nós contemplarmos essas chagas de Cristo, se acalma que você não está sozinho. Inclusive, você pode estar sendo igualzinho os discípulos de Jesus. Quer ver? Vamos abrir nossas Bíblias. Se você não tiver Bíblia, eu vou ler, mas eu recomendo que você tenha. Inclusive, eu recomendo que você pegue agora e leia. Se você não puder, não tem problema, você pega depois, etc. Beleza? Beleza. Mateus 16, versículo 13 em diante, até o versículo 28. Aqui, essa parte, eu não vou ler tudo porque é um pouquinho longo, mas vamos lá. Primeiro, Jesus pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, Jesus pergunta: quem as pessoas acham que eu sou? Aí os discípulos respondem: uns acham que você é João Batista, outro acham que você é um profeta, e etc, etc, etc. E Jesus pergunta: e vocês? Quem é que vocês acham que eu sou? E Pedro responde: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E pronto, na cabeça dos discípulos acabou o problema. Então pronto, a gente está do lado do Filho de Deus, a gente está do lado do Rei. Então ganhamos essa guerra toda, ganhamos toda essa batalha, a gente não vai mais sofrer nunca mais. A gente não vai sofrer nunca mais. Tá ganho. A gente já tá com o Senhor dos Senhores. A gente já tá com Cristo. A gente já tá com o Filho de Deus. Então, perfeito, tudo certinho. E aí que Cristo vai olhar assim: calma. Vocês não sabem o que é ganhar. E aqui, continuando, ele vai falar assim: Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muito por parte dos anciões, dos chefes, dos sacerdotes, dos escribas, e que fosse morto e ressurgisse no terceiro dia. Ao ouvir isso, Pedro olhou assim para Jesus e falou: não, vem cá, Jesus, bora conversar. Então, eu acho que essa ideia aí não é legal. Tipo, você morrer, Deus me livre que isso aconteça com você, Senhor. Eu não quero que você morra, eu me importo com você. Eu quero o melhor para você e tudo mais. Eu não quero que você sofra tudo isso. Então Jesus responde muito delicadamente a Pedro, falando assim: afasta-te de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas das dos homens. Então aqui Jesus
não sei se com raiva, mas fala dele, afaste Satanás, muito vai pela tentação que Pedro estava dando a ele, de falar, não faça isso, se não é bom. Mas essa visão de Pedro que isso não é bom, é uma visão humana. E Deus nos chama a ter uma visão de Deus, visar o reino de Deus. Então, Jesus fala, vocês não sabem o que é ganhar. Vocês pensam que ganhar são essas riquezas, são essas regalias que o mundo nos dá, esses prazeres que o mundo nos dá. Mas na verdade a vitória está escondida na cruz. A vitória está escondida no que o mundo considera derrota. Logo, é necessário que Jesus Cristo sofra, que ele seja humilhado, que ele seja torturado, que ele seja morto. E por que ele tinha que morrer? Jesus tinha que morrer para redimir os nossos pecados e também para abrir as portas do céu para nós, para fazer uma nova aliança eterna, trazer de volta essa relação de amor esponsal, de amor divino que nós tínhamos com Deus antes do pecado original. Então, por isso Cristo veio à Terra. E ainda não entendi. Então bora aprofundar um pouquinho isso. Uma leitura que eu recomendo que vocês tenham também é o Catecismo da Igreja Católica. Você que é católico, catecismo é importantíssimo. Aqui tem tudo sobre a nossa igreja. E se você não é católico, quiser saber um pouquinho mais sobre o que a Igreja Católica fala de verdade, porque tem muita fake news por aí, vai atrás desse livro. Tem de graça no site do Vaticano, tá, gente? Mas eu prefiro ter papel. Mas vamos para o nosso Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 430 até 435. Ele lembra da história da salvação. O que é a história da salvação? A história da salvação começa no Antigo Testamento e nós conhecemos algumas partes dessas histórias, que são mais famosas, como a libertação de Israel do Egito, que chega lá, Moisés, etc., mar aberto, tudo mais. Vocês lembram disso, né? E essa é só uma parte da história, apesar de ser mais famosa. Mas uma coisa muito importante é que a salvação, essa história de salvação, é a salvação do pecado, que começou com o pecado original. Então, no Antigo Testamento, como é que era feita a expiação dos pecados? Ou seja, o perdão dos pecados, por assim dizer. Era necessário que uma vez por ano o sumo sacerdote entrasse no lugar do templo chamado o Santo dos Santos, que era o lugar mais sagrado do templo, que marcava a presença de Deus. E lá ele aspergia o sangue de vítimas de sacrifício. Vítimas humanas? Não, eram sangues de animais. Então ele era aspergido e esse sangue representava a impureza humana. Então a impureza humana, quando ela entrava em contato com esse Santo dos Santos, esse divino, esse Deus, entrava em contato com Deus, e é como se estivesse purificando os pecados humanos, como se ele estivesse purificando a nossa impureza, a impureza humana. Porém, esse sacrifício, ele não era eficaz, ele não funcionava, porque eu tinha que repetir todo ano, tinha que fazer de novo, então ele não se sustentava, toda hora tinha que estar repetindo. E Deus prometia que chegava uma hora que ia ter um sacrifício perfeito. E ao longo do Antigo Testamento, vários profetas, Deus vai falando com vários profetas sobre a vinda de um sacrifício perfeito, a vinda da salvação do mundo. Inclusive, esse sacrifício perfeito deveria ser a partir da mudança do coração do homem. E aqui entra uma revelação muito importante que Deus fez ao profeta Ezequiel. Lá em Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei um coração novo, porei no vosso íntimo espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Esse coração novo surge a partir da vinda de Cristo em nosso meio. Agora, Deus, o Santo dos Santos, a arca da aliança, vem até nós. Esse Deus vem até a humanidade, se rebaixa até a humanidade, nos resgatar, nos dá esse sacrifício perfeito. Por quê? Porque Ele nos ama, porque Ele quer voltar até aquela relação pura, aquela relação bela que Ele tinha conosco antes do pecado original. Ele quer nos dar a oportunidade de passar a eternidade, o céu com Ele. Jesus vem trazer esse sacrifício perfeito. Assim como o sangue dos animais tocava o Santo dos Santos, e esse sangue dos animais representava a nossa impureza, agora o sangue puro de Cristo toca a nossa impureza. E através da sua pureza, nos purifica e nos eleva até o céu. Então o sacrifício de Cristo é esse. Ele morre por nós. E esse sacrifício é um sacrifício de amor. Um sacrifício de amor porque Ele se permitiu, Deus permitiu ser humilhado, ser morto, ser crucificado, ser torturado até o fim,
para que nós possamos ter uma relação com Ele. E São João Paulo II dizia: diante do crucificado, cabe a nós a conversão. Por isso que a Paixão de Cristo não é simplesmente um filme de um cara sendo torturado, mas é um filme sobre o sacrifício perfeito de Cristo. A cada momento que nós contemplamos aquela via sacra, a cada momento que nós contemplamos Jesus sofrendo, sendo açoitado, sendo tentado, carregando aquela cruz pesada, nós vemos esse sacrifício de amor. Nós vemos o quanto Cristo nos ama, pois a cada açoite daquele é um pecado que eu cometi. A cada açoite daquele é a humanidade que sofre. A cada açoite daquele é a oportunidade de uma vida nova para nós. É uma oportunidade de nós estarmos vivos, juntos a Cristo, juntos a Deus, juntos à nossa natureza que é o amor, juntos a essa beleza infinita. Deus esteve disposto a se despojar de si mesmo para que nós pudéssemos ter essa relação com Ele. Se despojar de si mesmo inteiramente, sofrer toda aquela dor para que nós, infiéis, traidores, pudéssemos entrar no seu céu e pudéssemos ser redimidos e pudéssemos ter um coração vivo, um coração novo. Por isso que é tão importante a Paixão de Cristo. Por isso que esse filme é tão belo, porque ele não é sobre derrota, mas é sobre vitória. É uma lembrança do sacrifício de Cristo. É a lembrança do grande amor que Ele tem por nós. E muito mais do que isso também. Inclusive tem umas cenas assim que pra mim é muito forte, sabe? A cena que ele é açoitado. E uma hora que ele tá meio caído, já não tá sentindo muita dor. Jim Caviezel, não sei o nome dele. Mas o ator, inclusive, é incrível quando ele representa no olhar de Cristo como se ele estivesse lembrando da humanidade. E ele levanta para receber mais, porque ele sabe que é por nós. Porque naquele minuto ele lembra de você. Ele lembra que você mesmo, filho dele, você que andava nas trevas, você que anda no pecado, ele lembra de você. Naquele momento, o amor que ele sente por você é o motivo pelo qual ele levanta, para ele continuar o sacrifício dele até o fim. Inclusive, Santa Gema Galgani, ela tinha visões místicas de Jesus, e um dia ela perguntou: Jesus, quem te matou? E Jesus respondeu: o amor por nós, o amor pelos filhos de Deus, por você, por mim, pelos seus amigos, pelos seus inimigos, pela sua família, para quem você julga ser a pior pessoa do mundo. Foi por essas pessoas que ele morreu, por todos nós. Esse amor que matou Jesus. E eu não duvido nem um pouco que, se fosse necessário, ele faria de novo. Mas, porém, contudo, entretanto, não é só isso. Porque, como eu disse, essa salvação foi feita para nós termos uma relação com Deus. Em uma relação, é necessário que as duas partes estejam agindo juntas. Ou seja, não basta que Deus venha até nós, é necessário nós irmos até Ele. E também, voltando para o catecismo, a cruz é o único sacrifício de Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Mas, pelo fato de que, em sua pessoa divina encarnada, de certo modo, uniu-se a si mesmo a todos os homens, oferece a todos os homens de uma forma que Deus conhece possibilidade de serem associados ao mistério pascal. Não entendi nada, Iago. Então, aqui está falando sobre nós participarmos também dessa cruz, participarmos também desse mistério pascal, dessa passagem pela cruz de Cristo. E que lembra daquela passagem que a gente começou lendo, né? Bora continuar? Mateus 16, de 13 em diante, não foi? Bora continuar aqui no versículo 24. Jesus diz: se alguém quer vir após a mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar sua vida, perderá, mas o que perder sua vida por causa de mim, a encontrará. É necessário também nós retribuirmos esse amor, nós participarmos desse mistério pascal, nós participarmos dessa cruz de Cristo. Como nós fazemos isso? Carregando a nossa própria cruz, carregando nossas próprias dificuldades. Não vencer aos olhares do mundo, mas vencer ao olhar divino, ao olhar de Deus. Para isso é necessário uma metanoia. O que é metanoia? Mudança de pensamento. Mudança de pensamento, uma conversão que os santos passaram. Se você for ver a história dos santos, todos eles foram derrotados. Todos eles, sob o olhar do mundo, foram derrotados.
Santa Josefina Bakhita foi escrava por muitos anos e depois ela entrou no convento. Que derrota é essa? Sofreu muito na mão na mão dos senhores escravos e depois ela vai para o convento? Porque ela não vai viver, vai fazer outras coisas para o mundo. Derrota. Ué, São Paulo, ele fez tudo isso e morreu no final. Morreu. Perdeu. Mais uma derrota. São Maximiliano Kolbe foi padre, depois foi para o campo de concentração, se sacrificou para salvar um pai de família. Morreu. Que derrota, né? Mas acontece que a gente ainda não falou de uma coisa muito importante, que o mistério, que esse caminho de cruz não termina na morte, mas termina no domingo de Páscoa, na ressurreição. Cristo ressurge dos mortos, Cristo ressuscita. E assim como nós, morrendo para nós mesmos, carregando essa cruz, seguindo, perdendo para o mundo, mas vencendo para Deus, nós alcançamos essa vitória de ressuscitar com Cristo. Ressuscitar com Cristo, não nesse mundo, mas no paraíso, no céu. Essa é a nossa grande vitória. E essa é a vitória que a paixão de Cristo vem trazer para nós. Não é simplesmente o caminho, não é masoquismo, não é simplesmente sofrer pelo sofrer, mas é morrer para si mesmo, para nascer para um novo reino, o reino de Deus. Então, quando você vê a paixão de Cristo e a contemplar esse caminho que Deus fez por amor a nós, esse sofrimento que Ele passou por amor a nós, e também participar desse sofrimento através do jejum, através da caridade, através do amor ao próximo, através do serviço, através da oração, através da renúncia de si mesmo, e vivendo com Ele também, no domingo de Páscoa, contemplar a sua ressurreição, confiando que também ressuscitaremos com Ele um dia no paraíso. E é isso por hoje. Aqui é Iago Barreiros, esse foi o canal Parábolas. Quem tem ouvidos, ouça.